Quero saudar vocês com graça e paz, em nome de Jesus. Eu tenho feito aqui algumas orações, que é uma tradução de um livro chamado Oração Privada, feito lá na Inglaterra. Feche os seus olhos. Pai eterno, Senhor de nossas vidas, que o nosso primeiro pensamento neste dia seja para Ti, que o nosso primeiro impulso seja para adorar-te, que a nossa primeira palavra seja o Teu nome, que a nossa primeira ação seja curvar-nos diante de Ti em oração. A orar, Senhor, nós Te adoramos por Tua perfeita sabedoria, por Tua perfeita bondade, por Teu amor com que tens amado a toda a humanidade, pelo Teu imenso amor por nós, pelas grandes e maravilhosas oportunidades que Tu tens colocado em nossos caminhos, pela habitação do Teu Espírito em nosso interior. Ao orar, Senhor, e ao adorar-te, Senhor, não nos deixes pensar que ao terminar este momento de oração, que a nossa adoração terminou, e assim acabar gastando o restante do dia, esquecendo de Ti. Antes, Senhor, que a partir desses momentos em Tua presença, a luz, a alegria e o poder possam permanecer conosco através de todas as horas deste dia. Faça-nos puros no pensamento, faça-nos equilibrados e verdadeiros em nossas palavras, faça-nos fiel e diligente em nosso trabalho, faça-nos honráveis e generosos em nosso contato com as pessoas, Senhor. Faça-nos leais para com cada pura memória de nosso passado, faça-nos consciente de nosso destino eterno como filhos Teus, escolhidos, chamados em Jesus Cristo. Ó Deus, Tu tens sido o refúgio de todos os que creem, através de todas as gerações. Sejas o nosso refúgio neste dia, em cada momento, em cada circunstância que porventura venha necessitar. Que Tu sejas nossa direção no meio das dúvidas e que Tu sejas nosso protetor contra tudo o que tenta o bem-estar do nosso espírito. Que Tu sejas nossa força em tempos de lutas. Alegres, Senhor, o nosso coração com a Tua paz sem limites. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e a glória, porque Tu és a nossa abundância, e essa é a nossa realidade. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê comigo e recebe diz, amém. Amém. Hoje eu quero convidar vocês para o tema face a face com Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Faz parte daquela série de estudos que eu recebi do pastor Raul Justiniano, lá de Santa Cruz de la Sierra. Faz parte do ministério Igrejas com Intimidade com Deus. Eu sinto uma paz muito grande de me mover nessa direção, porque nós já estamos nos preparando já para o ano que vem, que nós queremos trazer esse ministério aqui para Londrina, para fazermos aqui uma base de igrejas com o tema Igreja com Intimidade com Deus. Eu tive o privilégio, semana passada, de falar esse tema para os presbíteros e pastores no presbitério, e o impacto continua muito grande, só que esse é um estudo novo, né? Encontro face a face com Deus. Eu ganhei um presente esses dias do pastor Ricardo, muito interessante, se vocês que querem mergulhar nesse tema. Eu nem sabia que existia esse livro, mas o John Bevere, ele é autor de um livro que eu já li, chamado A Isca de Satanás, né, e Debaixo de Suas Asas, que são famosos. Esse livro chama-se Paixão por Sua Presença. Olha só o nome do livro, Paixão pela Sua
presença, paixão pela sua presença, uma vida de intimidade com Deus, né? Então, o foco que eu tenho dado na conversa com os pastores e líderes em geral tem sido nessa direção de uma vida com intimidade com Deus, e eu tenho praticado isso, né? A minha vida tem sido muito orvalhada por essa realidade de que nós temos que praticar mais a presença de Deus. Eu achei interessante nesse livro, porque hoje eu quero falar sobre Moisés, que vivia na face a face com Deus, e ele conta aqui que Moisés ele vive uma presença de intimidade com Deus, e todo o povo de Israel quer voltar para o Egito. Você vê que a maioria do povo morre no deserto porque eles querem voltar para o Egito. E no Egito eles eram escravos. E eles querem voltar a ser escravos. É uma coisa muito assustadora isso. E Moisés não era escravo. Moisés era filho da filha de Faraó. Lá em Hebreus diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, ele tinha o bem e o melhor, ele tinha a riqueza, ele tinha a herança, ele tinha tudo. E ele não fala em voltar para o Egito. Então ele faz uma colocação que eu nunca tinha pensado. Todo o povo quer voltar para o Egito e era escravo. Moisés não. Ele vivia toda a glória do Egito. Mas Moisés tinha descoberto algo no deserto que o povo não tinha descoberto. Qual era? A intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é melhor do que o palácio do Egito. Isso é algo muito interessante. Você, quando tem intimidade com Deus, a glória total do mundo não consegue tentar você. Quando você vê alguém voltando para o Egito, pode saber que ele não tem intimidade com Deus. Ele prefere ser escravo do diabo do que viver no deserto. Mas viver no deserto sem Deus não é uma coisa muito boa mesmo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Um outro assunto que eu acho assim incrível, porque eu estou lendo esse livro pouco a pouco, é algo que para mim também foi novo, né? A Bíblia diz que houve um homem que andou com Deus e Deus para si o tomou. Lembram dele? Chamava Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Agora, olha que fato muito interessante. Fato muito interessante. A Bíblia diz que Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 23. A Bíblia diz assim: depois que gerou Matusalém, quer dizer, ele é pai de Matusalém, né? Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos. Você imagina alguém andar com Deus 300 anos? Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 23. Depois que Matusalém, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Quer dizer, ele só começou a andar com Deus com 65. Para mim foi muito significativo que eu estou com 65, acho que eu estou começando bem, né? Andar com Deus mais intimamente, né? Intimidade com Deus. Ele começou a intimidade com Deus com 65. Aí ele andou com Deus 300 anos. Deus gostou tanto que a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Você fala, vem para cá, você não precisa nem morrer, né? Historicamente, você nota que ele nem morreu. Quer dizer, Deus estava querendo ele logo, né? 300 anos.
Você imagina alguém caminhar, andar com Deus 300 anos? Intimidade com Deus? Agora, sabe o que esse autor aqui coloca? Que Adão, matematicamente a Bíblia nos diz que Adão tinha 687 anos quando Enoque, aos 65 anos, aproximou-se dele. Dá para você entender agora? Adão estava vivo. Adão era um velhão com 687 anos. Aí tem um neto dele, chamado Enoque. Aí ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz que Enoque, aos 65, quando aproximou-se dele, isso é deduzido pelo relato de Gênesis, que Enoque caminhou com Deus por 300 anos, sendo que ele viveu até 325 anos. Espera um pouco, vamos pegar essa história melhor, ele diz. É provável que aos 65 anos, algo mudou na vida de Enoque, porque ele deve ter ido conversar com esse tataravô, né? Você já imaginou ele querendo falar, eu quero falar com Adão. E Adão, você imagina, ele faz uma colocação assim, você imagina Adão conversando com um neto. E ele começa a falar assim, sabe como que era? Eu andava com Deus. Na viração do dia eu andava com Deus. Eu contemplei a sua glória. Ele me contou como ele fez o universo, como que ele caminhava, e como que ele criou cada coisa. Ele me deu o poder de contar, de dar nome a todos os animais. Porque alguém diz que há uma história entre os judeus, que Adão, isso não está na Bíblia, né, mas está nas histórias judaicas, dos livros judaicos, que Adão entrou numa profunda depressão. E ele quis ficar sozinho porque a coisa ficou feia mesmo. Você imaginou ele ter pensado tudo que tinha acontecido depois. Ele viveu a vida toda a pensar nisso. É possível, né? Então o Bever fala assim, é possível que um dia alguém, não pode falar por ele dessas coisas que ele passa mal. Mas um dia um desses tataranetos vai contar e descobre um segredo. O negócio é andar com Deus. E o meu tataravô andava com Deus. E ele começa a andar com Deus. Isso traz uma satisfação no coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Então é uma história que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como é que pode um homem andar com Deus 300 anos, numa mesma época que o primeiro homem, chamado Adão, andou com Deus? Perdeu essa caminhada com Deus. E um tataraneto descobre, eu vou andar com esse Deus, que meu tataravô um dia andou. Isso causa um sorriso no coração de Deus. Causa uma mutação profunda, de tão forte ali, que a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Por isso o meu chamado hoje para vocês é que a nossa maior necessidade, vamos voltar lá o encontro face a face com Deus, nossa maior necessidade. A maior necessidade que eu e você temos é essa necessidade de andar com Deus, de caminhar com Deus, de viver com Deus, de compreender Deus. Vocês concordam que é a nossa maior necessidade? Deus quer que nós andemos com Ele. E a Bíblia fala sobre Moisés como o homem que andou com Deus. Gênesis capítulo 32,
versículo 35, aliás, 30 diz: e chamou a Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: vi a Deus face a face, e foi liberta a minha alma. Há uma tradução que diz assim, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: vi a Deus face a face, e ele me curou de mim mesmo. Ele me curou. Quando o texto diz ele curou a minha alma, ele libertou a minha alma, ele está dizendo que nós, dentro de nós, precisamos deste face a face com Deus. Eu estou convencido que quanto mais eu e você tivermos uma vida de intimidade com Deus, de face a face com Deus, tiver essa intimidade com Deus, mais você vai ser curado de você mesmo. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Moisés é um exemplo de alguém que escolhe caminhar com Deus. Então todos nós precisamos de um viver Peniel, um viver de face a face com Deus. Olha, aqui é o lugar, vou chamar esse lugar de Peniel, porque aqui eu vi Deus face a face. Eu caminho com Deus, eu ouço falar de Deus. E Deus quer falar de face a face. Veja que aparece esse texto face a face agora. Mas há outro texto, que é Êxodo capítulo 33, versículo 11. O texto diz: e falava o Senhor com Moisés face a face, como fala qualquer um com seu amigo. A vida de Moisés com Deus é uma vida de amizade. Esse face a face é uma face a face de uma necessidade de amigo com amigo. E a Bíblia diz que ele voltava ao acampamento. Então, Moisés podia ter uma multidão, né? Há um cálculo que havia mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Você imagina, são milhões de pessoas. Houve uma fase que Moisés atendia as pessoas e não dava para atender todo mundo, e teve o Jétro para explicar para ele: vamos fazer grupos de 150, de 10, você só vai atender os líderes. O projeto Jétro ali. Mas tinha algo que Moisés não abria mão, mesmo de tudo que ele fazia, é ter comunhão com Deus. Todos os dias, Moisés tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que ele falava, o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Isto fala de uma vida face a face. Então você tem face a face lá em Jacó, e agora você tem face a face com Moisés. Por isso que há um princípio, e esse princípio é este: para se ter um encontro face a face com Deus, é necessário você ter uma vida transparente. Você colocar-se diante de Deus, abrir a sua vida, abrir o seu coração, e dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu estou cada vez mais convencido de que quando nós descobrimos que a chave da vida é uma vida de intimidade com Deus, porque daí Deus coordena e Deus instala em você, eu digo sempre, Deus instala em nós o seu GPS. E nessa vida de intimidade com Deus, a sua vida começa a ganhar uma nova realidade. Então é preciso transparência. É preciso abrir o seu coração. Então você precisa ter o seguinte: uma só face. Quando eu digo uma só face, é sem duplicidade. Deus é a totalidade do nosso ser. Deus é a totalidade da nossa busca, sem duplicidade. Sabe o que significa isso? Sem o coração dividido. Lá em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é foco. Todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força, com todo o seu ser. Se você for a Israel ou a Coreia, você vai ver que eles lá no Muro das Lamentações, eles oram assim, né? Eu perguntei para um judeu por que eles oram assim. Ele disse: porque eles estão dizendo: eu estou me entregando inteiramente a ti, com toda a força,
com todo pensamento, com todo ser. Então, eles fazem isso por causa disso. Eles estão dizendo, eu estou me entregando inteiro. É para eles lembrarem que é com a totalidade do ser. Tem um teólogo chamado Paul Tillich, que ele diz que fé é quando você... Fé só é fé quando quando você é envolvido de forma incondicional. Não tem nenhuma condição. É um entregar-se de forma incondicional. Ele chama de ultimate concern, quer dizer, de forma totalizadora, de forma suprema. Quer dizer, não tem nada mais. Deus é tudo. Então, essa é a totalidade do ser. Então, sem duplicidade. Nós não podemos ter o coração dividido, sem ocultar nada. Abra toda a sua vida para Deus. Tudo que você é, tudo que você não é. Transparência é dizer, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu tenho pecado, eu tenho ideias que não são boas. Senhor, muda os meus pensamentos. Senhor, dá-me a tua vontade em todas as áreas. Mesmo que eu não queira, mas faça assim mesmo. Então, essa transparência, sabe, sem ocultar nada. Quando eu digo transparência total, é você ter um coração sincero, honesto diante de Deus. É você mostrar, não adianta você esconder nada de Deus, por que ficar escondendo? Abra totalmente sua vida para Deus. Isso é uma só face. Sem manipulações, não adianta tentar manipular Deus. Então, esse é o ministério face a face. Porque o grande problema do ser humano é ele ter duas caras. Quando você tem duas caras, em vez de ter uma face só, você tem máscara, você fica com a máscara. E essa máscara, muitas vezes você chega, oh Deus, eu tenho te servido humildemente. É uma máscara de humildade. É melhor dizer assim, Senhor, eu estou carregada de orgulho mesmo. O Senhor precisa mudar eu do jeito que eu sou. Me quebranta, Senhor. Né? Às vezes, dois altares, duas vozes, dois corações, duas influências, dois domínios. Então, nós precisamos ter uma só face, face a face. Eu lembro de parece anedota, mas aconteceu com Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era um homem muito feio, muito feio. Se você for a Washington, você vai encontrar lá um Memorial Lincoln, você vê as fotos dele, ele era um lenhador, mas o cara era feio, de feiura total. Aí os jornalistas chegaram para ele e falaram assim, o senhor é um homem de duas caras. O que o senhor diz sobre isso? Ele disse, você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Virou uma piada lá. Né? Mas ele foi muito genial. Né? Se eu tivesse duas caras, você acha que eu usava essa? Nem ele estava concordando usar com aquela cara lá. Né? Mas o grande problema do ser humano é que as pessoas têm duas caras. E nós precisamos tirar as nossas máscaras. Temos que dizer a Deus quem nós somos realmente. Eu me lembro uma jovem, uma vez chegou para mim e disse, só Deus não muda a minha vida. Eu estou tentando, eu me entrego, eu peço, eu falo, Deus não muda a minha vida. Aí eu perguntei, você quer mesmo que Deus mude a sua vida ou não quer? Porque o grande problema nosso, os psicólogos já dizem isso, a coisa mais difícil de uma pessoa ser curada é ela querer ser curada. Porque se ela querer, eu digo sempre algo que eu aprendi na psicologia. Se a pessoa querer, já está 50% curada, só de querer. Se ela procurar e começar, já está 80%, só falta 20%. O problema é esses 80%. Jesus chegou, o sujeito estava lá no tanque de Betesda. Vocês que vão para Israel, lembra bem do que eu vou falar aqui agora. O tanque de Betesda, vocês vão ver. Ele ficou lá querendo entrar na água
parece que há 38 anos. Jesus chega para ele e diz assim: queres ser curado? Você vê que fazer uma pergunta dessa para um sujeito que está ali paralítico. Você quer mesmo? Porque tem gente que já acostumou com o problema e não quer mais. Chegou para o cego e falou: o que queres que eu te faça? Você quer o quê? Quer dizer, a primeira coisa que você tem que querer é querer. Aí eu disse para essa jovem assim: você devia ser mais honesta com Deus. Diga para Deus: Deus, eu estou pedindo para o Senhor mudar a minha vida, mas não quero que o Senhor mude nada, porque eu não quero abandonar tudo que eu estou fazendo. Fala para ele assim: mas muda a si mesmo, Senhor. Ela fez essa oração, Deus mudou ela. Quer dizer, tinha que tirar a máscara. Tirar a máscara é você dizer: Deus, e eu tenho falado isso às pessoas, você tem que dizer: você quer mesmo que muda? No fundo você não está querendo que muda nada. Você está, tomara que Deus não mude, porque Deus continua dando desculpa. Tem gente que você pensa que ele quer ser curado, não, ele não quer ser curado, porque ser curado ele vai ter que botar a vida em ordem. Eu lembro uma vez eu estava atendendo uma mulher, depois de umas 4 vezes ela deu um grito e falou assim: espera um pouco, mas desse jeito eu vou ser curado? Mas você não está aqui para isso? Ela disse: não, se eu for curado, como meu marido vai me dar atenção? Quer dizer, ela usava a doença para chamar a atenção de todo mundo. Então, assim, então procura alguém que não cura, você só fica pagando o aluguel da doença. Não é comigo. Vocês pensam que isso é assustador? A maioria das pessoas não querem ser curado, porque ser curado ele não vai poder mais dar desculpa. Ele já fez da doença uma forma de chamar atenção. Quer ser curado? Então isso é face dupla. Isso é coração dividido. Senhor, me cura de mim mesmo. E na presença de Deus, a Bíblia diz: contemplando o Senhor, somos transformados. Se você olhar uma pessoa que ela não é mudada, não é transformada, continua na mesmice, 10 anos, 20 anos, pode saber uma coisa: ele não contempla o Senhor, porque contemplando o Senhor, somos transformados. É impossível você viver uma vida na intimidade com Deus sem você ser mudado. Está na Bíblia. Contemplando o Senhor, somos transformados de glória em glória. Fora de Deus você é piorado, de problema em problema. De azedume em azedume. De amargura em amargura. Contemplando o Senhor, somos transformados. Então a intimidade com Deus muda a nossa face, muda a nossa vida, muda a nossa existência. Nós temos que aprender, a maior necessidade nossa é uma vida sem máscaras, uma vida na intimidade com Deus. Por isso que eu preciso ler esse texto, que é a base de tudo. Portanto, todos nós, contemplando, com a face descoberta, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, Deus quer que nós sejamos transformados pelo Espírito do Senhor. O alvo de Deus é que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. A Bíblia diz, e aquele estudo que eu fiz, que terminou a semana passada, nós somos criados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nosso destino é ser parecido com Jesus. É isso que Deus espera e quer de nós, e Ele opera em nós pelo seu Espírito para isso. E é contemplando o Senhor que a obra do Espírito Santo vai operando em nós na imagem de Cristo. Cristo é o nosso, eu digo que é o fator ômega, né? Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o projeto ômega de Deus para as nossas vidas. Na intimidade com Deus, no face a face com Deus, você vai sendo mudado. Você vai sendo transformado. Por isso que Deus quer nos curar de nós mesmos. Você imagina que maravilha, que maravilhosa aventura, eu saber que Deus está me curando de mim mesmo. E o padrão de Deus é Jesus Cristo.
E o jeito de Deus é o Espírito Santo. E Ele faz isso pela palavra. E você vai tendo a vida como ela precisa ser. Nós somos movidos pela eternidade. Movidos pela eternidade significa que esse é o nosso destino. Deus implantou em nós um GPS de eternidade. Deus quer nos levar para a sua eternidade. Por isso, ouça bem esse texto. Todos nós contemplando com a face descoberta. Precisa tirar a máscara. Quando Paulo está dizendo face descoberta, não fique enganando. Seja transparente, tira a máscara. Diga quem você realmente é. Senhor, eu tenho vivido assim. Então, muda a minha vida. Tira todo esse meu orgulho. Dá-me, Senhor, um coração novo. Dá-me um espírito novo. Senhor, muda meus desejos, minhas imaginações. Seja transparente diante de Deus. Senhor, muda aqui dentro de mim. Você com Deus pode ser completamente transparente. Então, contemplando com a face descoberta. Como se estivesse diante do espelho. E diante do espelho é você olhar para Deus e dizer, Senhor, muda este homem, essa mulher, essa pessoa. Muda, Senhor. Eu preciso ser quem o Senhor me criou para ser, Senhor. Coloca o DNA da Tua glória em mim. A direção correta em mim. Isso tem a ver com intimidade com Deus. Por isso, intimidade com Deus é igual face a face com Deus. Face a face com Deus é igual a face descoberta. Essa autenticidade, essa transparência, esse ser quem se é, na presença de Deus para dizer, Senhor, me mude, Senhor, me transforme, Senhor, me cure, Senhor, faça a Tua vontade de uma forma indescritível, a face descoberta. Por isso que Paulo diz que nós temos que tirar o véu, né? Tirar aquilo que está escondendo. Uma vez eu li um livro muito interessante, acho que do Ray Stedman. Ele fala que o grande problema do mundo contemporâneo, das igrejas contemporâneas, é que a gente vai ficando especialista em botar véu na face para enganar todo mundo. Tem vários modelos, né? Ele diz que tem um que é modelo Moisés, tem cara de monte. Então a pessoa chega assim com aquela cara de monte. Durante a semana ele vive uma vida assim, atordoada, né? Mas chega no domingo ele bota o véu. Né? Fica com cara de crente. Assim, né? Mas sai da igreja, tira o véu, já está começando a falar mal da vida dos outros e tal. E já critica esse, critica aquele, critica. Aí ele continua. Pior ainda quando a igreja fala assim, fala para o teu irmão, fala assim, eu te amo. Aí ele bota o véu, fala assim, eu te amo. Aí lá fora, assim, senti perto daquele desgraçado lá hoje. Então. Quer dizer, é um negócio, é uma falsidade total. Então esse autor diz, cuidado com esses véus que a gente coloca. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, muda a minha vida. Esse dia eu conversava com a pastora, ela dizia assim, puxa, mas tem gente na igreja que a gente não gosta, o que a gente faz? Eu falei assim, aí eu contei para ela uma experiência da Lloyd Bonfim, que trabalhava com os índios. Ela começou a trabalhar com os índios sujo, tal. Chegou uma hora, falou para Deus, Deus, para falar a verdade, eu não gosto deles. Seja autêntica. Aí Deus falou com ela assim, mas eu não quero que você ame eles com o teu amor, porque eu os amo. Deixa eu amá-los através de você. E ela disse, Senhor, eu não consigo amá-los como precisa. Eu sou uma missionária que não ama os índios como deveria. Mas me dá o teu amor, porque eu ame-os com o teu amor. E é a pessoa que mais eu vi que amou os índios na minha vida. Tudo que eu nunca vi alguém que amou tantos índios como aquela mulher. Sabe quando que ela começou a amar? Quando ela foi autêntica diante de Deus e recebeu o amor de Deus. E eu estava dizendo para esses pastores, vocês precisam aprender a amar as pessoas com o amor de Deus. Tem gente que é duro de engolir mesmo. Tem gente que nem ele engole ele mesmo. Mas você precisa amá-los com o amor de Deus. Deus ama através de você.
Seja autêntico diante de Deus. Não chega para Deus e fala, Deus, eu amo todo mundo. Diga para Deus, eu tenho uma turma que eu não amo mesmo, Senhor. Tem misericórdia, me muda. A autenticidade é isso, é tirar o véu, tirar a máscara. Então, essa autenticidade é face descoberta. Tira a face descoberta. Então, tem gente que começa a colocar aquela falsa humildade. Tem gente que tem até orgulho de ser humilde, de tão humilde que é. Orgulho da humildade. Uma vez eu ouvi uma piada que um pastor era tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que deram para ele um prêmio, como chamam, uma medalha de humildade. Só que tiveram que pedir de volta, porque ele começou a usar no púlpito. Então, esse é o tipo de humildade que muitas pessoas têm. Nós temos que chegar e dizer, Senhor, eu sou isso. Isso é transparência. Muda a minha vida, muda meu pensamento, muda o meu coração, muda o meu ser, Senhor. Face a face descoberta. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, seguindo a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é uma ideia de que nós precisamos permanentemente pedir que Deus nos cure de nós mesmos. A santificação é uma vida, não adianta você falsear isso, né? Eu tenho vivido uma vida santa, não. Eu tenho vivido, Senhor, uma vida que precisa da Tua santidade cada dia, cada momento. Veja o texto de 1 Crônicas 22, 33. Diz o texto, de Zebulon, dos 50.000 que saíram à batalha, prontos para a guerra, com todo tipo de armas de guerra, dispostos à peleja, sem duplo coração. É interessante essa palavra, sem duplo coração. Eles saíram para a guerra unidos. Não tem um coração dividido. Irmãos, o que eu penso que a igreja de Cristo hoje, o grande problema é que nós temos muita gente com o coração dividido. Quando você não tem Deus como prioridade, não tem face a face com Deus, não tem intimidade com Deus, o coração fica dividido. E nós precisamos criar uma geração, eu tenho orado assim, Senhor, que a próxima geração seja uma geração com maior intimidade com Deus. Eu tenho me alegrado quando eu vejo hoje no Brasil, Deus está levantando muitos jovens pregadores. Eu tenho visto alguns jovens pregadores que são, gente, é tremendo, jovens. Alguns vieram aqui, mas tem outros aí. Deus está levantando muitos jovens pregadores. Eu fico muito feliz de ver isso, porque a gente com foco em Deus, com intimidade com Deus. E a minha oração é assim, que a próxima geração seja uma geração de intimidade com Deus. Eu creio que vocês, se querem ser felizes, mesmo como pais e avós, orem para que seus filhos e netos sejam uma geração com maior intimidade com Deus do que a sua. Porque é comum o diabo falar assim, não, o mundo está piorando cada vez mais, o mundo não quer saber de Deus, a igreja vai ser cada vez mais fria, e no futuro ninguém vai querer mais de Deus. Você já está jogando a próxima geração da sua família para o diabo. Não, vamos parar isso. Meus filhos terão que ser uma geração revista e atualizada, corrigida e melhorada de intimidade com Deus. Meus netos terão que ser uma geração com maior intimidade com Deus. O Senhor muda a nossa vida para isso. Porque o maior problema é o coração duplo. Você imagina você ir para a guerra com coração duplo. Vocês aqui gostam de futebol, se já pensou um jogador com coração duplo, ele não sabe bem se faz o gol ou não faz, porque ele não quer que o outro time perca. Ele está jogando para qual? De vez em quando acontece isso, né? O cara é corintiano roxo, depois tem que jogar no Palmeiras, porque foi comprado pelo Palmeiras. Não fica um negócio meio esquisito na hora que ele vai fazer o gol, será que eu chuto ou não? Você pensa, pô, João, dá certo? Você que é corintiano, um jogador, não vai dar certo, coração dividido, não vai dar certo, né? Aí eu falo, não, eu sou profissional, né? Mas lá no inconsciente, sei lá o que acontece, lá no inconsciente,
uma sabotagem psíquica, um negócio, não sei não se não estou agora falando aqui como neurociência, é uma sabotagem lá. É complicado, coração dividido. Então, no reino de Deus, nós temos que tomar cuidado. Olha o que o texto diz. Disposta a pelejar sem duplo coração. Que ênfase a Bíblia dá para dizer que eles saíram para a guerra e o coração não estava dividido, eles tinham um foco só, uma mentalidade só. Então nós precisamos de um povo com intimidade com Deus e com um foco, né? Essa é a ideia bíblica, né? Essa é a ideia bíblica. O texto diz em Timóteo 3,8, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Interessante. Eles têm que ter um foco, uma só palavra, né? Porque se eles forem cobiçosos, gananciosos, o coração já ficou dividido. Muitos ministérios são destruídos aí. Qual é o foco? Qual é o coração? Sórdida ganância, ele já tem dois deuses. Ele vai servir a Deus, mas não vai servir mesmo, né? O coração já está dividido. Eles têm que ser respeitados, mas eles têm que ter uma palavra. Isso é, eles têm que ter um coração. Ele, inclinado, diz o texto aí, há muito vinho, né? O cara, o foco dele é a garrafa, aí não dá, né? Então, qual é a vida que ele precisa ter? Olha o que a Bíblia diz, para a gente parar para pensar sobre face a face. Se não há face descoberta, então há face coberta. Então tem face escondida. E quando você tem face escondida, você tem vida de dupla face. Tiago diz o seguinte no versículo 1:8: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, se você não tem um face a face com Deus, uma face única, descoberta, o Novo Testamento está dizendo que você fica inconstante. Todo mundo que é inconstante é porque não tem um foco. Todo mundo que é inconstante é porque tem o ânimo dividido. Qual é o teu ânimo primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Eu preciso de ter um foco. Deus é o foco da minha vida. Essa é a maior necessidade. Eu preciso ter uma vida de face a face com Deus. Porque senão você vai ser inconstante nos seus caminhos. E hoje nós temos muito cristianismo inconstante, ministério inconstante, adoração inconstante, liderança inconstante. Quantos que andavam bem agora longe de ti estão, diz o hino? Inconstante. Face a face com Deus, já que és um homem interiormente dividido e inconstante em sua maneira de proceder. Essa é uma outra tradução do mesmo texto. Outra tradução: sua lealdade está dividida entre Deus e o mundo, e são instáveis em tudo o que fazem. Está com o pé em duas canoas. Os antigos falavam, cuidado para não viver com o pé em duas canoas. Deus é o foco primeiro, único da minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu quero fazer com Deus, por Deus, para a glória de Deus. Deus é a abundância. Viver em Deus é viver em abundância, e a abundância de Deus é a minha realidade. O grande problema é quando as pessoas colocam toda a sua abundância no mundo. E a Bíblia diz que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor durará para sempre. Qual é o foco da sua vida? Qual a sua lealdade? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós temos que purificar o nosso coração.
E limpar o coração é isso. É não ter um coração dividido. Eu purifica o meu centro de interesse, o meu propósito. Deus é o ponto central da minha vida. Veja que a Bíblia, quando fala sobre esse assunto, diz assim: porque o Senhor e o Espírito são o mesmo, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E nós não temos nenhum véu que nos cubra a face, somos como o espelho que reflete a grandeza do Senhor, que muda a nossa vida. Graças à ação de seu Espírito em nós, cada vez nos parecemos mais com Ele. Veja o que é isso. Contemplando o Senhor, nós somos transformados. E esse transformados por Cristo, em Cristo, para nos parecer mais com Jesus Cristo. A igreja primitiva em Antioquia, eles viveram uma vida tão cheia de Cristo, tão plena de Cristo, tão forte de Cristo, que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. O primeiro lugar que a igreja foi chamada, eles são cristãos, foi em Antioquia. Agora você imagina o que era Antioquia. Antioquia tinha um pastor chamado Barnabé. Barnabé veio a igreja crescer. Há um avivamento na igreja, conversões sem limites, muita gente. Ele vai a Tarso para procurar um homem chamado Paulo. Paulo de Tarso. Paulo não é muito conhecido ainda. Sabe que Paulo, ele fala: vem trabalhar comigo. E traz um copastor. E Paulo, trabalhado por Deus todo aquele tempo, na palavra que vocês lêem aí depois as cartas de Paulo. Você já imaginou Paulo e Barnabé, pastor da mesma igreja? Você já imaginou? Vou imaginar que eles têm escola dominical e culto à noite. Quem que vai pregar hoje? Barnabé. Vai ter estudo bíblico com Paulo. Todo dia, Paulo falando da realidade de Cristo, da glória de Cristo, da vida de Cristo. Esse povo vai mudando, e fala assim: poxa, esses caras são cristãos, estão parecidos demais com Jesus. Por que é cristão? Porque parece demais com ele, foram sendo transformados. Paulo vai dizer isso aqui: olha, Deus vai nos transformando para nos parecer mais com Jesus Cristo. E funcionou a coisa, porque a igreja ficou tão parecida com Jesus que eles foram xingados. Eles são cristãos, porque parecem com Cristo. Essa é a igreja que é transformada. Garanto que se você morasse em Antioquia, você não ia perder um culto, nem um estudo. Hoje Paulo vai falar sobre nossa vida vitoriosa em Cristo. Já pensou o que é? Você tem uma ideia, né, Elias? Já pensou ir para essa igreja hoje, sentar lá para ouvir Paulo, dar uma aula? As maravilhas, eu fico um negócio assim. Pena que não tinha gravação, né? A pessoa gravar um negócio desse, o que seria uma igreja dessa? Abuchaim. Sério? Sério, não. Você lembra o Abuchaim, quando ele vinha aqui dar estudo, né? Veio aqui algumas vezes. A nossa mocidade inteira, a gente ficava lá assim, né, bebendo, porque era Bíblia e mais Bíblia, né, e brilhava, né, era um brilho da glória de Deus. Mas eu fico pensando nisso, eu estava contextualizando, né, mas quando eu volto para esse texto e vejo isso, e Paulo dizendo, é isso que é, olha, vou ler, porque o Senhor é o Espírito, e o Espírito são o mesmo, o Espírito Santo está aqui. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Por que a liberdade? Porque ele é livre para operar, para fazer, para trabalhar aqui. E nós não temos nenhum véu que nos cubra a face. Vamos tirar o véu, vamos tirar todo o véu. Senhor, estamos aqui sem véu. Somos como um espelho que reflete a grandeza do Senhor e que muda a nossa vida. Graças à ação do seu Espírito em nós, cada vez mais nos parecemos mais com Ele. O Espírito Santo vai nos mudando dia após dia. Isso é intimidade com Deus. Isso é um ministério face a face. Somos transformados.
Eu não posso aceitar uma outra realidade para a vida da igreja. Uma igreja que não é transformada é porque perdeu o ministério face a face. Ministérios pastorais encalhados é um ministério sem face a face com Deus. Face a face com Deus. Muda pastores, presbíteros, presbíteras, líderes, diáconos, diaconisas, pais, mães. Por isso eu vou dizer mais uma vez, face a face com Deus é a nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade é o ministério face a face com Deus. Fala. Que reflete, é como um espelho, né? Interessante que é o brilho do Espírito do Pai nessa vida, nós somos um espelho que reflete a glória de Deus. Interessante, tem um teólogo que diz que nós somos como a lua, não tem luz própria, mas refletindo, mas a lua reflete a luz do sol. Então, nós temos que refletir a glória de Cristo. Agora, para refletir a glória de Cristo, a lua tem que estar diante do sol, face a face com o sol, ela reflete. Você, na face a face com Deus, vai refletir a glória de Deus. Onde? Onde você vive, onde você trabalha. Então, a intimidade com Deus vai refletir. Então, nós precisamos, é isso que eu estou batendo forte com pastores e líderes, que os nossos púlpitos precisam refletir a glória de Deus. Senão, não vale a pena. Agora, isso nós temos que ter ministério face a face. E a nossa vida toda pode mudar. Ele é a causa, né? Intimidade com Deus. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Acho que dá tempo, só mais um pouco. Por isso, todos nós, já sem o véu que nos cobre a face, somos como um espelho que reflete a glória do Senhor. Vamos transformando cada vez mais pela ação do Espírito. E isto é pela ação do Senhor, que é o Espírito. É outra tradução. Moisés era o homem mais humilde da face da terra. Por quê? Porque ele tinha uma relação com Deus, face a face. O que nos faz humildes é uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais humildade. É muito interessante isso. A vida com Deus, tem gente que se parece que vai ficando espiritual, ficando orgulhoso. Começou a ficar orgulhoso, pode saber que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais humildade. Você lembra dela, né? Era uma humildade que vazava. Quando eu lembro uma vez, ela veio aqui, ela falava, vazava Deus assim, pelos poros. É uma humildade impressionante. É glorioso isso, né? Essa vida de intimidade com Deus. Aí está o segredo de Moisés, né? Não assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, ou boca a boca, ou face a face. Moisés, a nível natural físico, viveu 80 anos de vida no deserto. A vida sobrenatural, a nível sobrenatural, viveu vida de manancial. Por isso foi um grande libertador. Por sua vida face a face com Deus. Deus era o grande manancial dele. Viver com Deus é uma vida de manancial. Gente, Deus é a fonte. Viver em Deus é manancial. Por isso, quando você tem vida face a face com Deus, você tem vida de manancial para as pessoas. Estou convencido cada vez mais. A minha vida, quanto mais intimidade com Deus, mais eu sou manancial para os outros. Agora, quem não tem uma vida de intimidade com Deus é seco. Duas pessoas podem falar a mesma coisa, um é seco e outro é manancial. Dá diferença? Vai dar diferença. Nós precisamos uma vida de manancial para a honra e para a glória de Deus. Vida face a face com Deus é igual a uma vida no lugar santíssimo, muito forte, suficiente para ser bênção para os outros. Vida, o problema da liderança espiritual, gente, uma vida se torna mediana quando busca o lugar santíssimo apenas para atender as problemáticas da vida. Tem gente que só vai para Deus para levar os problemas para Ele, mas não para ter intimidade com Ele. Então, daí ele fica só atrás das problemáticas. E a quebra na liderança espiritual é o seguinte, é igual a quando a tua vida no lugar santíssimo é débil e insuficiente.
Por isso você não alcança um viver vitorioso. Ah, minha vida não é vitoriosa, porque você não está entrando no lugar santíssimo face a face como Moisés. Então esse é o segredo. Então a vida é rica em liderança espiritual quando? Quando a sua vida de lugar santíssimo é boa. E por isso há um alcance que consiste em fortalecer a vida no lugar santíssimo e a de muitos para ensinar a viver vitoriosamente. Agora olha o que diz a Bíblia. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, que houvesse tratado face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. No tocante, diz o texto, no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Nunca se ouviu falar de alguém tão face a face com Deus como foi Moisés. Olha o que Moisés disse ao povo. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. E Moisés não ficou nisso, Moisés transferiu a face com Deus. Como que ele transferiu? Para Josué. Olha o texto. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Você vê que ele passa para ele isso. E olha só uma característica de Josué que é para nós a bênção. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o acampamento. Porém, o jovem Josué, servidor, filho de Nun, não se apartava do meio do tabernáculo. Você imagina, Josué vai junto e fica olhando Moisés face a face com Deus. Aí Moisés voltava lá para o povo, e sabe o que acontecia? Josué ficava ali. Amém? Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus sobre nós. É isso que Deus quer de mim e você. Feche os seus olhos. Pai, que nós possamos aprender o segredo de sermos transformados pelo Senhor e dar-nos um novo ministério de intimidade contigo. Hoje e sempre, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora é com vocês. Praticar isso.